Shabbat Shalom, irmãos. Shabbat Shalom também para quem vai acompanhar a gente aí pelas redes sociais. Estamos na porção 48. Abram suas Bíblias em Deuteronômio, capítulo 16. Deuteronômio 16. Deuteronômio capítulo 16, versículo 18. Você que está acompanhando a gente aí pelas redes sociais, não esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube, curtir e compartilhar nossos vídeos, comentar. Isso ajuda bastante a ter mais alcance. Temos também o nosso site, página no Facebook. Acompanhem bastante aí o nosso conteúdo. Tenho certeza que vai ser bênção para todos. Deuteronômio 16, 18. O nome dessa porção é Shoftim, juízes, né? E o nome é bem sugestivo. Fala bastante sobre diversas formas dos juízes agirem quando o povo de Israel tomar a posse da terra. Lembrando que todo o livro de Deuteronômio são pregações de Moisés ali, poucos dias antes de sua morte. Deuteronômio 16, 18. Designem juízes e oficiais para todos os seus portões, nas cidades que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Tribo por tribo, eles devem julgar o povo com justiça. Não distorçam a justiça, nem demonstrem favoritismo. Não aceitem suborno, pois um presente cega os olhos do sábio e torce as palavras da pessoa mais correta. Procurem a justiça, apenas a justiça, para que vivam e herdem a terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês. Muito interessante, né? Se os juízes do nosso país apenas obedecessem esses dois versículos aqui, né? Como seria diferente o nosso país, né? A gente vê aí tanta injustiça. E é interessante essa palavra aqui, ó, procurem a justiça. No original, ela tem uma ideia de perseguir a justiça, você ir atrás do que é justo, né? Muito interessante. E aqui também, uma questão interessante, né? Não sei se os irmãos lembram daquela porção Parashá Itró, Jetro, quando Moisés encontra o seu sogro, e o sogro de Moisés fala: você vai ficar maluco com esse povo. Qualquer coisinha, você está aí o dia inteiro, você está do amanhecer até ao anoitecer, julgando as causas do povo, né? Estabeleça juízes, né? Então Moisés aqui está fazendo a mesma coisa. No portão de cada cidade, em cada tribo, né? Como se fosse cidade, estado, e aí os sacerdotes, os levitas lá em Jerusalém. Então ele está ali escalonando, né? Fazendo uma escala de responsabilidade de juízes. Vamos aqui no capítulo 17 agora. Capítulo 17, versículo 14. (17, 14). 17, 14. Quando entrarem na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês, e tomarem posse dela e viverem ali, e disserem: desejamos ser governados por um rei, como todas as outras nações à nossa volta. Designem como rei aquele que Adonai, seu Deus, escolher. O rei que escolherem deverá ser um de seus parentes. É proibido escolher um estrangeiro, alguém que não seja parente de vocês. Entretanto, ele não deverá adquirir muitos cavalos para si,
nem fazer o povo voltar ao Egito para obter mais cavalos, visto que Adonai disse a vocês para não voltarem por aquele caminho outra vez. Da mesma forma, ele não deve ter muitas mulheres, para que seu coração não se desvie, e não deve possuir quantidades excessivas de prata e ouro. Quando ocupar o trono de seu reino, ele deverá fazer para si mesmo uma cópia desta Torá, desta lei, em um pergaminho, a partir da cópia usada pelos sacerdotes e levitas. Essa cópia deverá permanecer com ele, e ele a lerá todos os dias de sua vida, para aprender a temer Adonai seu Deus, e guardar todas as palavras desta Torá e estas leis, e cumpri-las, para que não pense ser melhor que seus parentes, e para que não se desvie para a direita, nem para a esquerda desta ordenança. Deste modo ele prolongará seu reinado e de seus filhos em Israel. Olha só que interessante, irmãos. Aqui no comecinho do versículo 14, né? Como eu já expliquei outras vezes, Moisés ele está falando de forma profética, né? E aqui no comecinho do versículo 14, ele não fala, ele poderia ter falado assim, ó: se vocês pedirem um rei, ele deverá ser assim, assim, assado. Mas não, ele falou: quando vocês pedirem um rei. Deus já estava revelando o que iria acontecer no futuro. Vamos lá para 1 Samuel. Samuel, capítulo 8. Samuel, capítulo 8, versículo 4. Esperar os irmãos encontrar. Samuel 8, 4. Todos os líderes de Israel se juntaram, aproximaram-se de Samuel em Ramá e lhe disseram: vê, tu estás velho e teus filhos não estão seguindo teus caminhos. Agora faz um rei para nós, para que nos julgue como todas as nações. Samuel não se agradou de ouvi-los dizer: dá-nos um rei para que nos julgue. Então ele orou a Adonai. E Adonai disse a Samuel: ouça o povo em tudo o que eles dizem a você, porque não é a você que eles estão rejeitando, eles estão rejeitando a mim. Não me querem como rei sobre eles. Eles estão fazendo a você exatamente o que estão fazendo a mim, desde o dia em que eu os trouxe do Egito até o dia de hoje, abandonando-me e servindo a outros deuses. Olha só que palavra forte, né? Deus fala para Samuel: não é a você que eles estão rejeitando, é a mim, né? Então, o que fica de reflexão para todos nós aqui presentes? Será que nós estamos aclamando o Senhor como Rei nas nossas vidas? Será que nós estamos entronizando Ele, colocando a sua vontade, os seus mandamentos em primeiro lugar? Ou será que nós estamos fazendo igual o povo de Israel, rejeitando a Deus dia após dia, dando as costas para Ele, desobedecendo Ele? O povo de Israel aqui poderia ter clamado ao Senhor e falado: Senhor, nos dê mais um profeta no lugar de Samuel. Samuel já está velho, mas não, eles foram pedir um rei para Samuel, para julgar a eles, né? Então, que nós venhamos ser diferentes, né? Que nós venhamos entronizar o Senhor em nossa vida, colocar a sua vontade em primeiro lugar, seus mandamentos, sermos obedientes, né? Então, que fique essa reflexão para nós. Quem estamos entronizando em nossa vida? Uma outra coisa que me fez lembrar também esse texto
que esse texto ele falou o seguinte, esse texto aqui de voltando lá para Deuteronômio, né? Voltando para Deuteronômio, esse texto do rei, né, das incumbências do rei, falou que ele deveria fazer uma cópia da Torá, né, a próprio punho, né? Na época não tinha impressão, né? Não é fácil como hoje que você vai lá na prateleira de uma loja, né, e compra uma Bíblia, né? Ele tinha que fazer de próprio punho, né? E comprovado cientificamente que quando a gente exerce todos os sentidos, né, visão, ouvido, tato, a gente decora mais, né, a gente aprende mais, né? Então o rei ele tinha que escrever a Torá para ele, fazer uma cópia para ele e ler todo dia, para que ele não viesse se achar melhor que os outros irmãos dele, né? E uma coisa que me fez, lendo esse texto, me fez lembrar lá de Salmo 119, versículo 97. Uma curiosidade interessante sobre o Salmo 119 é que o Salmo 119 ele é um salmo de alfabetização. No hebraico, ele tem porções, né? Tem a porção de Aleph, a porção de Bet, né? E olha só que coisa impressionante, irmãos. Depois a gente pode trazer algumas fotos, ou até uma Bíblia em hebraico. Eu vou mostrar aqui para vocês na minha Bíblia aqui, ó. Tá vendo? Ó? Tem a porção de Aleph, Bet, Gimel e todas as letras do alfabeto. Tá vendo aqui, ó? Aleph, Bet, Gimel e todas as letras do alfabeto hebraico. Cada porção dessa aqui, ó, cada versículo desse começa com a letra Aleph. E cada versículo desse aqui, ó, começa com a letra Bet. Cada versículo desse com a letra Gimel e assim sucessivamente. É um salmo de alfabetização. E os salmos, eles eram músicas, né? Então, imagina só que interessante, né? A gente canta musiquinhas para as crianças aprender as palavras, né? E olha só, o maior salmo dos salmos, né, o maior capítulo da Bíblia, é uma música de alfabetização. E é impressionante, se vocês forem no hebraico, do versículo 1 ao 8, que é a porção de Aleph, todos os versículos começam com a letra Aleph. Porção de Bet, todos os versículos com a letra Bet. Muito interessante. E nós vamos ler aqui a porção de Men, versículo 97. Salmo 119, 97. Como amo tua Torá, medito nela todo dia. Sou mais sábio que meus inimigos, porque tuas ordenanças são minhas para sempre. Tenho mais entendimento que todos os meus mestres, porque medito em tuas instruções. Compreendo mais que os anciãos, porque guardo teus preceitos. Guardo meus pés de todo caminho mau, para observar tua palavra. Não me desviarei de teus mandamentos, porque tu me instruíste. Doce a minha língua é a tua palavra. Na verdade, é mais doce que o mel. De teus preceitos adquiro entendimento. É por isso que odeio todos os caminhos da falsidade. Interessante esse versículo que fala, né? As tuas instruções, os teus mandamentos me tornaram mais sábios que os meus conselheiros, né? O rei, ele tinha diversos conselheiros, né? E se ele vivesse de acordo com essa passagem de Deuteronômio, fazendo uma cópia da Torá e lendo todo dia, ele nem precisaria de conselheiros, ele seria muito mais sábio que os seus conselheiros. Voltando lá para Deuteronômio, na nossa porção, Deuteronômio, capítulo 18.
Pode abrir. Deuteronômio 18, do versículo 9 ao 14. Quando entrarem na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês, não aprendam a seguir as práticas abomináveis dessas nações. Não se devem encontrar em seu meio quem faça o filho ou a filha passar pelo fogo, nem prognosticador, adivinho, pressagiador, feiticeiro, encantador, consultor de espíritos ou necromante. Pois quem faz essas coisas é detestável a Adonai. Por causa dessas abominações, Adonai, seu Deus, os expulsa diante de vocês. Sejam sinceros com Adonai, seu Deus, pois essas nações, as quais vocês estão a ponto de desalojar, ouvem adivinhos e prognosticadores, mas Adonai, seu Deus, não permite a vocês fazer isso. Interessante que aí é uma proibição de ir atrás de adivinhos. É comum hoje ver as pessoas irem nas igrejas, quando termina o culto, faz aquela fila e sempre tem uma vidente lá, né? E aí as pessoas, o senhor tem uma palavra para mim? O senhor tem alguma coisa para mim? E a Torá proíbe. Não sei se você já viu nas igrejas. Sim. E aí o que a Torá faz? Ela proíbe. Nós não podemos procurar essas coisas. É uma proibição, né? E infelizmente as pessoas vão atrás disso. Exatamente, né? Para os nossos ouvintes aí, né? Às vezes a voz sai um pouco longe. O Rabino Laércio estava comentando que muitas vezes em muitas denominações as pessoas vão procurar videntes, né? Vão procurar videntes. Então é algo que a Torá proíbe. Vamos aqui ainda no capítulo 18, versículo 15 ao 19. Moisés falando: Adonai levantará dentre seus parentes um profeta semelhante a mim. Prestem atenção a ele, pois quando estavam reunidos no Horebe, vocês pediram a Adonai seu Deus: não nos deixe ouvir mais a voz de Adonai nosso Deus, nem nos permita ver esse grande fogo outra vez. Se fizer isso, nós morreremos. Nessa ocasião, Adonai me disse: eles estão certos no que dizem. Levantarei para eles um profeta semelhante a você, dentre os parentes deles. Porém minhas palavras em sua boca, e ele dirá tudo o que lhe ordenar. Quem não ouvir minhas palavras, que ele falará em meu nome, prestará contas de si mesmo. Vamos lá agora para Atos 3. Atos dos Apóstolos. Capítulo 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Vamos do versículo 12 em diante. Atos 3:12. Vendo isso, Pedro dirigiu a palavra ao povo: homens de Israel, por que vocês estão tão surpresos com isso? Ou por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar mediante nosso poder ou nossa piedade? O Deus de Abraão, Isaque e Jacó, o Deus dos nossos pais, glorificou seu servo Yeshua, o mesmo Yeshua a quem vocês desonraram perante Pilatos, mesmo após ele ter decidido libertá-lo. Renegaram o santo e inocente, e em vez dele pediram o perdão da pena de um assassino. Vocês mataram o autor da vida. Entretanto, Deus o ressuscitou dos mortos. Disso nós somos testemunhas. E é por meio da confiança no nome de Yeshua que foi dado poder a este homem que vocês veem e conhecem. Sim, é a confiança que vem por meio de Yeshua que deu a este homem a cura completa na presença de todos vocês. Agora, irmãos, eu sei que vocês não entenderam o significado do que faziam, nem seus líderes, mas foi assim que Deus cumpriu
o que tinha anunciado de antemão ao dizer por meio de todos os profetas, isto é, que seu Messias haveria de morrer. Arrependam-se, portanto, e voltem-se para Deus. Frisando essa palavra, voltem-se, né? Em algumas traduções está retornem, deem meia volta. Essa palavra no hebraico é techuvá, é você voltar, dar meia volta em obediência aos mandamentos de Deus. O arrependimento sempre esteve atrelado à obediência à Torá, à obediência aos mandamentos de Deus. Voltem-se para Deus, para que seus pecados sejam apagados, para que venham tempos de alívio ou refrigério da presença do Senhor, e Ele lhes mande o Messias, designado de antemão, isto é, Yeshua. Ele deve permanecer no céu até a chegada do tempo para a restauração de todas as coisas, como Deus disse há muito tempo, ao falar por meio dos seus santos profetas. Porque disse o próprio Moisés: Adonai suscitará um profeta semelhante a mim, dentre seus irmãos. Vocês devem ouvi-lo em tudo o que ele lhes disser. Quem não ouvir esse profeta será eliminado do meio do povo e destruído. De fato, todos os profetas anunciaram esses dias, começando por Samuel, seguido de todos os outros. Então, muito interessante que Pedro, ele pega essa passagem da porção de Deuteronômio que a gente acabou de ler e ele aplica a Yeshua, né? Ele entende que Moisés estava falando de Yeshua, quando Moisés disse: Adonai levantará um profeta semelhante a mim, ouçam a ele, né? Então, todas as pessoas que dizem guardar os mandamentos de Deus, o judaísmo ortodoxo e... Pode falar, irmão. Oi? Quando Jesus voltar, ele vai vir num local específico, né? Sim, ele virá em Israel. Então, aí ele vai continuar orando materialmente mesmo? Sim, por 1000 anos. É o reino milenar, né? À tarde a gente vai falar exatamente isso. O irmão vai trazer um assunto sobre exatamente isso. Não, porque vai ser legal, né? Imagina só, né? E a gente vai reinar com ele, né? Vai poder fazer o quê? Vai ser maravilhoso, né? Imagina só. Então, Pedro, ele atribui essa profecia de Moisés a Yeshua, né? Então, as pessoas do judaísmo que obedecem à Torá, ou aqueles, né, que dizem obedecer à Torá, mas não ouvem a Yeshua, essas pessoas serão eliminadas do povo de Israel, né? Até eles não clamarem, né? Bendito é aquele que vem em nome do Senhor, né? Baruch haba b'shem Adonai, né? Até eles não se arrependerem, né? Como diz lá no profeta Zacarias, eu acho que é Zacarias, né? Olharão a mim, a quem transpassaram, né? Então, até eles não reconhecerem Yeshua, eles estão eliminados do povo. Apocalipse 14:12, né? Como nós costumamos sempre mencionar, né? Aqui está a perseverança, a paciência dos santos, né? Os que têm os mandamentos de Deus e a fé de Yeshua, né? Precisa ter os dois. Só um ou só o outro não adianta. Vamos lá, voltando para a porção. Deuteronômio 18, versículo 20. 20 ou 22. No entanto, se o profeta falar de forma presunçosa uma palavra em meu nome, que eu não lhe ordenei dizer, ou se ele falar em nome de outros deuses, então esse profeta deverá morrer. Talvez vocês se perguntem: como saberemos se uma palavra não foi falada por Adonai? Quando o profeta falar em nome de Adonai e a predição não se realizar, isto é, a palavra não se cumprir, então essa palavra não terá sido dita por Adonai, e o profeta a terá proferido de forma presunçosa. Não o temam. Né? Então, nas porções passadas nós vimos que o profeta, o falso profeta, ele deveria ser executado, né?
E o Rabino ele até comentou, né? Que tá cheio de falsos profetas por aí, né? Muito. O pessoal da profetada, né? Sai falando um monte de coisa aí. E se eles soubessem a gravidade disso que eles estão fazendo, né? Porque você vê, lá em Israel, eram para eles morrerem apedrejados, né? Então Deus não mudou, né? Apenas a sentença será em outro tempo. Então, se eles não se arrependerem do que eles estão fazendo, né, a sentença deles virá logo. Então, irmãos, se alguém falou alguma coisa para vocês, em algum momento da vida de vocês, falando que era em nome do Senhor, e isso não se realizou, não tenham medo, não temam Ele. Amém? Capítulo 19. Versículo 15. Versículo 19, 15. Desculpa, capítulo 19, versículo 15. Uma testemunha apenas não será o suficiente para incriminar uma pessoa por qualquer transgressão ou pecado de qualquer tipo. A questão será resolvida se houver apenas 2 ou 3 testemunhas que se pronunciem contra o acusado. Se uma testemunha se apresentar e der um falso testemunho contra alguém, então as pessoas envolvidas na controvérsia deverão apresentar-se diante de Adonai, dos sacerdotes e dos juízes que servirem naquele tempo. Os juízes investigarão com cuidado. Se descobrirem que a testemunha mente e dá falso testemunho contra seu irmão, que façam com ela o que ela intencionava fazer a seu irmão. Desse modo, darão fim a este tipo de impiedade entre vocês. Aqueles que permanecerem ouvirão a respeito, terão medo e não cometerão mais essa maldade entre vocês. Não tenham piedade, vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé. Então, olha só, né? Como é justo, né? Não sei se vocês ficaram sabendo, houveram ocasiões nos anos anteriores de, por exemplo, falsas acusações de estupro, né? Às vezes uma menina lá faz uma falsa acusação, todo aquele auê, aquele bafafá, né? Agora vocês imaginem só, se fosse feito com essa pessoa, foi só um exemplo que eu dei, tá? A falsa acusação de estupro. Pode acontecer diversas formas, né, de falsas acusações, né? Falsas testemunhas, né? Conforme está mencionado aqui. Agora, os irmãos imaginem só, se fosse feito com a falsa testemunha, o que ela intencionava fazer com a pessoa que ela estava dando falso testemunho. Com certeza, as falsas acusações, falsos testemunhos, seriam bem menores, né? Imaginem só, né? Então, a gente olha para a lei de Deus, e se a gente estuda a lei de Deus da forma correta, com a visão correta, a gente só vê justiça. A gente não vê peso, não vê julgo, não vê cargo, não vê algo ruim. Olha só que coisa mais justa, né? E foi o que o Senhor falou, que as nações vizinhas olhariam para Israel e iriam invejar, né? Iriam falar, olha que povo sábio, com leis justas, né? A gente viu isso em porções passadas, né? Então, são mandamentos maravilhosos, né? Mandamentos muito justos. Deuteronômio 20. Oi? Pois é. Não, e é assim interessante que a base das constituições modernas, né, dos países ocidentais, você encontra diversos pontos na Bíblia, né? Não matar, não roubar, né? Então, assim, a base do que nós temos hoje
de leis, o pouco que é justo, é bom, você vai encontrar na lei de Deus, né? Então, realmente isso é muito interessante. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1 ao 9. Quando vocês saírem para combater seus inimigos e virem cavalos, carruagens e um exército maior que o seu, não tenham medo deles, pois Adonai, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando entrarem em uma batalha, o sacerdote deverá postar-se à frente e dirigir-se ao povo. Ele deverá dizer: ouça, Israel, vocês estão agora para entrar em batalha contra seus inimigos. Não se desanimem, nem temam, não se alarmem, nem sejam amedrontados por eles, pois Adonai, seu Deus, vai com vocês lutar a seu favor contra seus inimigos e dará vitória a vocês. Então os oficiais falarão com os soldados. Eles dirão: há algum homem aqui que tenha construído uma casa nova, que ainda não tenha dedicado? Volte para sua casa agora. Pode ser que morra lutando, e outro homem então dedique sua casa. Há aqui algum homem que tenha plantado uma vinha sem ter usufruído do seu fruto? Volte para casa. Pode ser que ele morra lutando, e outro homem usufrua de seu fruto. Há aqui algum homem comprometido com uma mulher, mas que ainda não se tenha casado com ela? Volte para sua casa. Pode ser que ele morra lutando e outro homem se case com ela. Os oficiais acrescentarão ao que tiverem dito aos soldados: há aqui algum homem que tenha medo ou que se sinta covardado? Volte para sua casa. Pode ser que seu temor corrompa seus companheiros. Quando os oficiais tiverem terminado de falar com os soldados, os comandantes serão designados para liderar o exército. A justiça era feita. Então só deveria ir para a guerra aqueles que estavam realmente preparados, descompromissados, já tinham resolvido a sua vida. Outra coisa interessante é que toda vez que um soldado casado ia para a guerra, ele deixava uma carta de guete, uma carta de divórcio assinada. Caso ele morresse, a esposa estaria livre, porque se não deixasse essa carta de divórcio, o que aconteceria? Ela estaria presa para ele para sempre. Então, Deus nunca quis que nós fôssemos assim, ficássemos amarrados a situações. Então, no caso de Urias, quando ele foi para a guerra, ele deixou uma carta de divórcio para Betseba ou Betsabá. Tecnicamente, ela não era mais esposa dele. O pecado de Davi não foi ter se unido com Betsabá, mas foi ter permitido que os filhos de Judá morressem por causa dele. Então, às vezes, as pessoas têm que entender bem as escrituras. Até se você plantasse uma vinha e não tivesse comigo, então você não vai. Coma primeiro, usufrui. Não é como as pessoas fazem hoje, tiram o máximo das pessoas. Construir uma casa, o mínimo que você pode pelo menos usar a casa. Sim. Então havia uma justiça na lei. Voltando um pouquinho ao anterior, teria que ter no mínimo 2 testemunhas ou 3. E mesmo assim deveria ser os juízes deveriam pesquisar o máximo para que o inocente não fosse punido. Então nós temos que ter esse ponto de vista. Sim. Nós temos que ver os dois lados de uma situação. O porquê acontece isso? Outra coisa, não é as pessoas que saem de perto de nós, é Deus que nos tira. Porque nós oramos e não pedimos Deus nos livra do mal. Então, muitas vezes a pessoa está, uma moça ou um rapaz está namorando com alguém. E sem mais sem menos se desfaz. Foi Deus, foi um livramento. Enfim, Deus ele sempre se preocupa com a justiça. Sim. E foi ordenado que se colocasse juízes justos. E uma coisa que o Maurício vai falar, só para completar, as cidades de refúgio. Haviam cidades de refúgio, caso a pessoa fizesse algum crime, sem querer, nós chamamos hoje de homicídio culposo, tipo atropelou alguém, a pessoa está passando, você derruba um martelo, mata a pessoa lá embaixo. Essa pessoa, ela
deveria ir para essa cidade, e lá na cidade o vingador não poderia ir lá para matá-lo. Então, por quê? Foi pensado em tudo, em toda a circunstância. E aquele que desobedecesse, por exemplo, o pecado da idolatria era apedrejado. Do falso testemunho era apedrejado. Então havia uma justiça total. Infelizmente a humanidade mudou. Então. Pois é, e uma coisa também que me faz refletir é que o próprio Deus, ele te desabona de ir para a batalha se você acabou de construir uma casa. Só que tem pastores por aí que mandam você sacrificar, né, a sua casa e entregar. Pode falar, irmão. Vem mais perto, irmão, para a gente ouvir melhor. Oi? Sim, esse foi o pecado dele, a morte. Porque eles acusam ele, foi isso. Mas ele não começou a... Ela já não era mais mulher dele. Porque ela tinha uma carta de divórcio. Porque ali a gente já viu o pecado aqui, né? Não, a morte. Se eu ler o texto, vai ver que ele fala: porque ele matou meus filhos, eu matarei os seus filhos. Então, naquele momento, ele estava divorciado. É complicado, eu te explico. Isso aí vem porque criou-se essa ideia. Não, porque assim, a gente lê lá e faz isso também, né? A não ser que a gente tenha terminado de falar. Não. Nós lemos conforme as pessoas nos falaram. Aí fala o adultério de Davi. Não, mas O pecado dele. quando eu vou ler um texto, eu leio. Não, sim, mas depois a gente lê. Depois do almoço a gente vou ler com você vai ver que, por exemplo, quem que morreu? Não foi o filho de Davi? Que culpa tinha aquela criança? Não, porque se eu falei uma morte de uma pessoa, eu sou pecar e meio Não, porque os filhos de Israel morreram junto com Urias. Tá bom, tá cheio. Quando Urias foi colocado na frente do combate, não era para eles terem ido na frente, daquele jeito que foi colocado. Eles foram empurrados. E morreu junto com Urias, morreu os filhos de Israel inocentemente. Como eles morreram inocentemente, o filho de Davi morreu inocentemente. E ali a gente dá para entender assim. É que dá para entender. Eu entendi o que você falou. Como vem de geração em geração sempre colocando esse aspecto, por exemplo, Davi, no Salmo 51, ele diz: eu pequei. Realmente ele reconhece o pecado dele. Poderia ter sido feito de outra maneira. Só que ele quis fazer o quê? Ele quis esconder. O que eu quis dizer, não estou falando desse aspecto. Quando o soldado saía, ele já deixava uma carta de divórcio para que, caso ele morresse, não, a mulher estaria livre. Mas aí seria no modo natural, né? Sim, exatamente isso. Então é isso que eu quis dizer. A questão de deixar as coisas organizadas. Hoje as pessoas não deixam organizadas. Muitas pessoas, muitos maridos morrem e as mulheres ficam à língua, porque os documentos da casa, os documentos da vida, está tudo desorganizado. Então eu sempre quis que a gente deixasse as coisas organizadas. O nosso eu hoje também está ferrado. Não morrendo. Tem que ter provavelmente. Pode falar, irmã. Assim, todas as guerras que tiveram, sempre poderiam começar. Desculpa, não entendi. Todas as guerras que tiveram durante todas as histórias, poderiam estar começadas. Então, irmã, assim, já, se eu não me engano... Outras nações, né? E outras nações talvez não guardassem, sabe? Então, eu acredito que em posições defensivas, eu acho que Deus ele permitiu o exército de Israel se defender no Shabat, né? Mas, assim, acredito eu que em uma situação ofensiva, na hora de tomar posse da terra desses povos que Deus estava desalojando, né? E lembrando, né, que Deus ele aguardou a taça da ira dele se encher com todos esses povos, né? Esses povos sacrificavam seus filhos, praticavam canibalismo, eles eram povos horrendos, né? Então, eu acredito, tá? Eu confesso que eu não lembro de nenhum texto sobre guerra no sábado, tá?
Mas eu acredito que até onde o exército de Israel pôde evitar não fazer uma ofensiva no sábado, acredito que se evitou. Mas Deus ele não te julgaria você se defender, né, em um sábado, né? No livro de Neemias fala que foi colocado soldados à porta de Jerusalém para que as pessoas não entrassem para comercializar. Um ótimo exemplo. Então, o soldado ele tinha uma função de preservar a lei. Agora, com certeza absoluta, eles nunca iriam para uma guerra no sábado, a não ser para a defesa. A nação de Israel, ela está dos sábados, né? Sabe o Mateus Angola? Ele falou que ele já seguiu o exército de Israel. Não sei se você já viu ele falando. Não sabia não. Ele já seguiu, ele falou que fica nessa questão do sábado, né? Ele falou que, embora o pessoal lá está no sábado, como eles vivem 5 nações aliadas, né? E inimigos, os soldados continuam fazendo assim com ela. Hospitais também, né? Tem que ter um plantão lá, né? Não tem jeito, né? Tudo que é essencial, Serviços essenciais, né? imprescindível, tem que funcionar. O sábado é um dia de descanso para a alma. E o indivíduo, o soldado que está lá no exército, ele está preservando a vida, ele está cumprindo o mandamento. Exato, né? A vida, né? O princípio de Deus é preservar a vida. Uma coisa interessante aqui, ó. Olha só. Dentro desse texto que a gente acabou de ler, né? Foi repetido aqui algumas vezes. Pode ser que morra lutando, né? E ele não desfrute da casa, da vinha, do casamento, né? Irmãos, pode ser que aconteça coisas ruins com a gente. Esse evangelho triunfalista que é pregado por aí, em tudo você é mais que vencedor. Você no seu trabalho você tem que ser cabeça. Quem já ouviu isso? Né? Irmãos, aqui Moisés ele poderia ter falado assim, ó: se caso vocês não estiverem na vontade do Senhor, pode ser que vocês morram lutando. Mas não, ele não falou isso. Então, irmãos, coisas ruins acontecem com os servos de Deus também, né? Não nos enganemos com esse evangelho triunfalista, essa mensagem que enche o ego, a autoestima, né? Tira texto do contexto, né? Eu tenho certeza que vocês lembraram daquele texto, se não me engano, de Romanos, fora do contexto, falando em tudo somos mais que vencedores. Mas não é assim que está escrito lá. É sobre todas estas coisas somos mais que vencedores. E aí estas coisas vocês vão ler lá no contexto depois, né? Então, pode falar, irmã. É que nem no começo da pandemia do ano passado, os cristãos, né, dizer assim, é que nem o Malafaia, por exemplo, não, já estamos bem, não vai acontecer nada com eu sou filho de Deus. Eu falei, mas não tem preferido. Pois é. Pois é. Vai ter um equívoco. E a maioria dos pastores que morreram, todos da Assembleia. Toda semana, pelo menos 2 pastores da Assembleia morreram durante esse ano. Eu até tentei levantar a quantidade, mas isso foi uma coisa absurda. E a maioria da Assembleia. Pois é, e houve até o caso de uma... Houve até um caso de uma cantora gospel que ela estava fazendo essas lives beneficentes, né? E aí ela falou, ela cantou alguma coisa que o coronavírus não ia pegar e que não sei o quê, e ela morreu. Mas por que ela falou isso? É fruto dessa pregação triunfalista, que fala que não vai acontecer nada de ruim com você. O que foi, irmã? Então, irmãos, nós devemos estar preparados, tá? Não preocupados, aflitos, tá? É diferente. Mas coisas ruins acontecem com todo mundo, tá? Então, irmãos, essa passagem é um exemplo claro, né? A pessoa, ela poderia ir para a batalha e morrer e não desfrutar de algumas coisas, né? E Deus ali, ela está dando ali uma proteção para ela, né? Não deixando que ela vá à guerra.
Isso aconteceu de verdade em Israel, né? Teve o caso de Gideão. Os irmãos lembram do caso de Gideão? Né? Quando o Gideão juntou ali um exército enorme, aí Deus falou, nananina não, é muita gente. Onde já se viu numa guerra falar que o exército está grande demais, né? Nunca é grande demais um exército. Mas Deus falou, pode ser que eles digam que foi, ó, na força do braço deles. Não quero não. E aí começou a falar, aí já caiu uma dezena de milhares. E aí no finalzinho mandou eles beber água, né? Todo mundo conhece a história de Gideão, né? E aí só ficou 300, né? Então, isso aconteceu, isso aqui que a gente acabou de ler. Que outro tipo de pessoa que não deveria ir é o covarde. Porque o covarde atrapalha na guerra. E pela covardia dele, ele pode permitir que os amigos do lado morram. E tinha mais covarde que valente, né? Imagina só, o exército estava grande, estava inchado, o exército estava... Pois é, os valentes não iam dar conta dos covardes, né? Então, parafraseando... Então... Isso. Eu acho que eles eram Esse irmão. Desse episódio do Gideão, nós podemos tomar fazer várias analogias, né? Por exemplo, o irmão fez uma brincadeira, mas até que faz um certo sentido. Talvez aqueles que estavam tomando água com a mão estavam mais atentos, né? E uma outra analogia que nós podemos fazer também, né? Tem aquele texto, né? Que os cães ficarão de fora do reino, né? Mas não falando do animalzinho, né? Tá falando porque o ímpio, a pessoa impura, ela é comparada com animais impuros a todo tempo, né? Tem aquela passagem de Pedro também, fala, a porca lavada voltou ao lamaçal, lembram? E o cão voltou ao seu vômito, né? Da mesma forma é a pessoa... Isso, da mesma forma é a pessoa que vem, conhece a verdade, né? Toma dessa chuva aqui, ó, que está sobre nós, e depois ela vai para as mesmas práticas, né? Então, vocês que estão aqui, ó, ouvindo essas porções e ouvindo todos esses mandamentos, se vocês saírem daqui, vocês se enquadram nessa comparação que Pedro faz. A porca lavada volta ao lamaçal, né? O cão volta ao seu vômito. Exatamente. Exatamente. E para encerrar, irmãos, um texto aqui, ainda na nossa porção, no finalzinho da porção, Deuteronômio 21. Deuteronômio 21, versículo 1. Se na terra que Adonai, seu Deus, dá a vocês para tomar posse dela, uma pessoa assassinada for encontrada no campo e o assassino for desconhecido, os líderes e juízes dessa terra sairão e medirão a distância entre o corpo do morto e as cidades vizinhas. Após a determinação da cidade mais próxima, os líderes dessa cidade deverão tomar uma novilha que nunca tenha sido posta para trabalhar ou sobre a qual jamais se pôs o jugo. Os líderes dessa cidade deverão levar a novilha ao vale com um riacho permanente, ou seja, água corrente, né? Água viva, a um lugar que nunca tenha sido arado nem semeado. E ali no vale devem quebrar o pescoço da novilha. Então os sacerdotes, que são levitas, devem aproximar-se, pois Adonai, seu Deus, os escolheu para servi-lo e abençoar em nome de Adonai. Eles decidirão o resultado de cada disputa e questão que envolva violência.
Versículo 6. Todos os líderes da cidade mais próxima da vítima do assassinato deverão lavar as mãos sobre a novilha com o pescoço quebrado no vale. Então eles deverão falar e dizer: este sangue não foi derramado por nossas mãos, tampouco vimos quem o fez. Adonai perdoa o teu povo, Israel, a quem redimiste. Não permitas que sangue inocente seja derramado entre teu povo, Israel, e eles serão perdoados desse derramamento de sangue. Assim, fazendo o que Adonai considera certo, vocês banirão de seu meio o derramamento de sangue inocente. Olha só, irmãos, que interessante. Olha só como cada vida importa para o Senhor. Até a vida de uma pessoa que foi assassinada e encontrada no meio do caminho entre duas cidades. Alguém tinha que pagar por aquilo. E se o assassino não fosse encontrado, seria uma novilha. E por que ir para as cidades mais próximas, né? Eu acredito que, assim como cidades do interior, as pessoas até que se conheciam. E os líderes daquela cidade, vendo aquela pessoa morta, talvez saberiam de um possível inimigo daquela pessoa, né? Então, irmãos, essa ritual de lavar as mãos, até a nossa expressão, eu lavo as minhas mãos, né? Pilatos fez isso. Mas aqui, olha só que interessante, os líderes daquela cidade, eles deveriam falar: não vimos e não sabemos quem foi que fez isso. Mas Pilatos, ele viu e ele sabia quem estava fazendo aquilo com um sangue inocente, com Yeshua. E isso também me faz pensar, irmãos, sobre o sangue inocente que é derramado no país vizinho ao nosso, na Argentina, que acabou de aprovar o aborto, né? Então, irmãos, se um dia uma votação desse tipo vier para o nosso país, na Câmara dos Deputados, dos senadores, será que nós vamos nos isentar de responsabilidade? Ou será que nós vamos fazer o que manda a Torá? Nós vamos nos preocupar com a causa dos inocentes, porque quem mais inocente do que um bebê no ventre, indefeso, né? Então, né, para encerrar, olha o último versículo dessa porção, 21:9. Assim, fazendo o que Adonai considera certo, correto, justo, vocês banirão de seu meio o derramamento de sangue inocente. Que nós não venhamos nos isentar de nossa responsabilidade. Amém?